Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos aí de domingo a quinta-feira, por volta sempre aí das 9h30, né? Desenvolvendo o nosso plano de leitura bíblica, mais do que anual, porque a gente vai levar uns 2 a 3 anos para terminar, já que a gente está fazendo um capítulozinho por dia. Mas é assim mesmo, a gente vai lendo devagar, vai tentando ali entender e compreender os princípios por detrás dos mandamentos e trazer as aplicações para as nossas vidas nos dias de hoje. Então a gente tem que ir devagar mesmo. No início a gente fazia 5 capítulos, naquela correria louca, passava atropelando por cima de tudo, a gente percebeu, foi diminuindo para 3, para 2, agora está sendo 1. Não tem como reduzir mais do que isso. Elísio, seja bem-vindo. Jaque, seja bem-vindo. Andréia, paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando aí. Felipe, Jaque, Graça, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Louvado seja o Senhor. Aproveita que vocês estão aí. Toquem no coraçãozinho, porque isso ajuda ao Instagram, ao algoritmo, né? Ao algoritmo do Instagram perceber que vocês, aparentemente a live é interessante e encaminhar essa live para mais pessoas, para que a bolinha apareça lá, né? A bolinha dos stories apareça lá brilhando para outras pessoas. Então é importante tocar no coração. Eu esqueço de falar isso aqui. Praticamente é raro eu falar, na verdade. E quem puder fazer um pouquinho a mais, pode tocar no aviãozinho aí no canto da tela inferior e enviar a live para alguém que você saiba que gosta de ouvir a palavra do Senhor, que gosta de estudar a Bíblia, que tem curiosidade em aprender, né, o contexto bíblico aí. Envia aí para essa pessoa para que ela tenha oportunidade de estar aqui conosco lendo. Hoje nós vamos ler o capítulo 25 de Êxodo, tá? Estamos aí, já passamos aí da metade aí de Êxodo. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia, peraí. Ei, Jesus, esqueci de pegar água. Esqueci de pegar, é hoje, esqueci de pegar água. Eu já me pego tudo para justamente não ter problema. Mas esqueci de pegar minha aguinha. Vou passar a sede daqui a pouco. Faz parte, tá? Amém, gente? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por mais essa rica oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui hoje reunidos. A esposa entrou, ó. Pior que se pedir a esposa para pegar água, sai Esté, sai o cachorro, sai tudo atrás dela. E esse aparente silêncio aqui vira uma bagunça, né? É uma loucura total. Mas é assim mesmo. Gente, eu vou... Vou pedir não, meu Deus do céu. É mais fácil eu levantar e ir lá rapidinho. Olha lá a Mabia rindo. Tem que rir pra não chorar, você tá entendendo? Tem que rir pra não chorar do contexto. Gente, me dão um minutinho só pra eu pegar um pouco de água, senão eu vou ficar com a garganta seca aqui. Peraí. Voltei, tô aqui, peguei pelo menos metadezinha do galão, acho que mais da metade do galão, deu pra poder pegar ali no filtro, porque senão ficar aqui com a garganta seca é duro, mas se bem que hoje, talvez a live hoje seja mais rápida, tá? Existe a possibilidade, porque quem leu aí o capítulo 25 de Êxodo, já percebeu aí o que é que Deus pediu para fazer. Então, não existe muitas coisas para se falar a respeito aí desse contexto, até que existe um pouquinho, mas eu não vou querer falar hoje, tá? Porque vai voltar, lá na frente, vai voltar a falar a respeito do que a gente vai ler daqui a pouco, com mais detalhes. Então lá na frente eu acho que eu
vou aprofundar um pouco mais, tá? Aqui aparentemente eu só vou citar, fazer alguns comentários, mas não vou falar nada muito profundo, tá? Até porque o que há de profundo está lá em Hebreus e depois em Apocalipse, tá? Então vai demorar muito pra gente chegar em Hebreus ao ler a Bíblia em sequência, então não adianta eu estar antecipando as coisas, até lá vocês vão esquecer de tudo, tá? Então, vamos orar agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, por este momento aqui de estarmos reunidos para ler mais um capítulo da Palavra do Senhor. Agradecer a Deus pelo dia, pela providência, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, tá? E que Ele venha assim falar aos nossos corações nesta noite. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, aqui estamos, vemos humildemente, Senhor, lhe agradecer por essa rica oportunidade. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco no dia a dia. Obrigado, Deus, pelos livramentos, pela providência, Senhor. Obrigado por suprir nossas necessidades. Obrigado, Deus. Só temos que lhe agradecer continuamente ao Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, pelas misericórdias renovadas, pela graça concedida, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Até por aquilo que a gente às vezes não compreende, não entende e até murmura, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Sabemos que o Senhor é bom o tempo todo, né? E seus propósitos são bons continuamente. A gente que não compreende, não entende por sermos limitados. Então que o Senhor venha assim nos guardar, nos abençoar, nos capacitar a cada dia a viver de maneira a honrar, exaltar e glorificar teu santo nome. Obrigado, Deus, por essa live. Obrigado pela vida de cada um daqueles que estão aí presentes, daqueles que vão assistir essa live no dia de amanhã. Que o Senhor vai assim abençoando a vida de cada um. Se porventura houver alguém que não tenha tido encontro com Cristo, que o Senhor vai se revelando para essa pessoa, vai criando oportunidade para que elas possam se render total e completamente ao senhorio de Jesus e ser conosco assim, nos abençoando, nos capacitando a sermos melhores cristãos a cada dia, Senhor, a darmos lugar para que a imagem, para que o testemunho de Cristo venha a ser desenvolvido em cada um de nós. Vá assim nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. É no nome de Jesus que oramos. E todos dizem amém. Amém, gente. Glórias ao Senhor Jesus. Hoje vamos ler o capítulo 25 de Êxodo, tá? 25 de Êxodo. Então, por favor, abram suas Bíblias. Ó, Poliana! Glórias a Deus. Poliana veio aqui no nosso pequeno grupo aqui algumas vezes, né? E algumas semanas atrás ela veio e trouxe o marido e o filho. Louvado seja Deus. Esse final de semana já foi fazer uma visita à nossa igreja com o marido e o filho. Então a gente vai continuar orando aí por Poliana, pela família, que Deus venha estar assim abençoando ela e o esposo ali e o filho, que Deus venha estar trabalhando em seus corações, tá? Se revelando cada vez mais, de forma mais clara, mais evidente, para que a família toda venha se render total e completamente ao senhorio de Cristo. Esse é o nosso maior desejo, a nossa maior felicidade é quando uma pessoa, né, se rende total e completamente a Cristo Jesus e vem se tornar assim participante da nossa família, a família de Deus, né? Obrigado aí, Poliana, pela sua presença, louvado seja Deus. Daianinha fazendo muita unha aí, fruta de leite, Daianinha. Fiquei sabendo que você terminou um curso agora de manicure também, se profissionalizou agora, tem um diploma, né? Nem precisava, né? Que Deus abençoe a vida de vocês e o ministério que vocês têm aí, viu? Louvado seja o Senhor. Então, gente, abra aí sua... Não mexe com o celular na tomada? Que é? Coloca no carregador, Pati, e só assiste. É perigoso, sabe? A gente sabe disso, né? Os celulares se explodem aí de vez em quando aí. Então é muito perigoso você manusear celular com ele carregando, tá, gente? É muito perigoso isso aí. Se você for usar, Patrícia, coloca descansando em algum lugar e fique longe. Fique longe, né? Nunca se sabe. Fica ouvindo, tá? Não tem muita coisa para se ver aqui, não. Tem mais para ouvir. Segue aí a Bíblia, tá? Isso que é importante. Vamos lá para o capítulo 25
de Êxodo. É o segundo livro aí do Antigo Testamento. Vem Gênesis, depois Êxodo, capítulo 25 aí, no seu verso primeiro está escrito assim, preste atenção. O Senhor disse a Moisés, esse é o primeiro versículo. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel, verso 2, diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas. Aceite as contribuições de todos, cujo coração os dispuser a doar. Em outras versões fala, cujo a doação seja voluntária, tá? Então Deus estava ali aberto a receber as doações, e que ele vai falar agora o que ele quer que seja doado nos próximos versos, mas ele está enfatizando a Moisés que só receba daquele que está dando de bom grado, voluntariamente, de maneira a manifestar o amor, a gratidão, a submissão, o respeito, a devoção, né, a reverência aí, né, querendo servir ao Senhor, tá? Da mesma forma, isso deve acontecer na igreja, tá? Não adianta a gente devolver, olha o verbo, devolver o dízimo com o coração endurecido, apesar de que há necessidade do exercício do devolver para se aperfeiçoar e vencer, tá? E vencer essa natureza andâmica, materialista, individualista, egoísta, né? Que só pensa em si mesmo. Então, o ato de devolver, até mesmo a contragosto, é um exercício para se vencer essa tendência pecaminosa que há em nós, seres humanos, de querermos as coisas só para nós, tá? Então o dízimo, quando Deus assim o criou e pediu que fosse respeitado aí, os 10% aí, que inclusive em Israel, dentro da lei havia ali, a gente vai ler a respeito disso, Deus exigia que 10% fosse devolvido, tá? Isso aí é um exercício para a nossa própria libertação, tá, gente? Eu mesmo, quando eu era ateu, eu tinha um coração muito duro em relação a esse negócio de dizimar, de ofertar, tá? Eu julgava muito, condenava muito as igrejas evangélicas, os pastores e tudo mais. Achava que todo pastor era ladrão, só queria dinheiro, essas coisas mais. Mas não entendia como a igreja funcionava, não entendia os princípios de Deus, não entendia nada da Bíblia. Então julgava sem conhecimento, era um preconceito. Eu não tinha o conceito da coisa, tinha um preconceito, tá? Depois eu percebi que o dízimo tá aí escrito na Bíblia desde Gênesis, quando Abraão ali devolve ali para Melquisedeque ali o dízimo de tudo aquilo todo aquilo que fazia parte do despojo da guerra que ele havia vencido. Ele entregou ali o dízimo para Melquisedeque, que trouxe pão e trouxe vinho. Melquisedeque, aí a gente vai ver, é uma figura de Cristo no Antigo Testamento, aponta para Cristo. Cristo foi feito sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A gente vai ler isso, estudar sobre isso lá em Hebreus ainda, tá? Então a gente vê Abraão devolvendo ali o dízimo para Melquisedeque ali em Gênesis, ali no início de tudo, tá? Então daí você vê que é um princípio, algo que o povo de Deus faz desde os primórdios aí da sua existência. E isso ajuda a gente a ser liberto do materialismo, do individualismo, do egoísmo, tá? Quem exercita e devolve o dízimo, não para enriquecer o pastor, não para enriquecer a igreja, né? Toda oferta e dízimo que é devolvido ou ofertado ou doado para a igreja, todo o dinheiro que entra na caixa de uma igreja séria, serve para a própria obra de Deus, serve para manutenção do templo, serve para cestas básicas para as pessoas carentes que precisam de comida, você está entendendo? Serve para poder pagar ali a viagem ou a gasolina do pastor que faz as visitas às pessoas da zona rural, da cidade, que faz o evangelismo na região, tá? Serve para poder pagar os custos de cursos que os líderes possam estar fazendo. Então, o dinheiro, sem dinheiro não tem como você fazer nada, né? O dinheiro aí, felizmente, faz parte da nossa vida e ele pode ser útil para aquilo que edifica, para aquilo que é positivo, para aquilo que é espiritual, tá? O dinheiro, quando ele é um meio, não um fim, mas quando ele é um meio para se atingir
outro fim, né? Ou um fim adiante, quando ele é o meio para se chegar a um objetivo, ele é uma bênção, tá? Ele é um problema quando ele se torna um ídolo. O dinheiro é um problema quando ele é o fim, ele é o objetivo. O foco é ter o dinheiro em si, aí ele se torna um ídolo, ele se torna mamon, tá? É onde Jesus fala que não tem como você servir a dois senhores, não tem como você servir a Deus e servir as riquezas, servir a mamon. Ou há de amar um e odiar o outro, ou há de odiar um e amar o outro. Não tem como você fazer as duas coisas. Paulo fala que o amor ao dinheiro, então o dinheiro está sendo o objetivo, o foco do amor. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, tá? Nesse quesito o dinheiro é muito negativo. Mas se você pensa nele como um instrumento a ser utilizado para abençoar outros, aí ele é uma bênção, tá? E aqui Deus está pedindo que as ofertas sejam voluntárias. O coração ali aberto a servir, tá? A participar com amor, com alegria, a dividir para poder promover aí alegria, edificação e tudo mais, tá? Deus quer que a gente tenha esse coração solidário, tá? Altruísta, que olha mais o próximo do que a si mesmo, que representa justamente o amor ágape, né? Agapau aí, no grego aí, no caso, o amor sacrificial, esse amor que provém do próprio Deus, não vem da gente. Não vem da gente, né? Esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, é o que está escrito lá em Romanos capítulo 5, né? O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que foi nos outorgado, é o Espírito Santo que derrama o amor de Deus em nosso coração, nos capacitando a tomar atitudes altruístas, tá? Abnegadas, que abrem mão do eu em prol do outro, é Deus que nos capacita a fazer isso. Então aqui no verso 2, ele está pedindo que traga-se ofertas agora, porque ele vai erguer o templo, ele vai precisar ali confeccionar todo o templo, todos os utensílios e tudo mais que tem que existir dentro do templo para representar ali o templo celestial, tá? Dando um toquezinho aí, porque o que está aqui na terra é modelo daquilo que está no céu, tá? Porque a gente vai estudar de forma mais profunda quando a gente ali lê o livro de Hebreus. Lá a gente vai entender melhor todo esse contexto aí, tá? Então ele vai precisar de matéria-prima para poder aí levantar o tabernáculo ali no deserto, tá? E é por isso que ele está pedindo as ofertas de forma voluntária, tá? Sem dureza de coração. Da mesma forma, nós devemos ter esse tipo de sentimento, tá? Devemos compartilhar e dividir aquilo que Deus nos abençoa de coração aberto, pensando em abençoar aqueles que estão ao nosso derredor, tá? Verso 3. Aqui está uma lista das ofertas que você aceitará deles. Você vai aceitar deles ouro, prata e bronze. Não é coisa pouca, não. Um grama de ouro hoje está quanto? Eu nem sei quanto é que está um grama de ouro. Deixa eu ver se eu acho aqui quanto é que está um grama de ouro hoje em dia. 1 grama de ouro. Misericórdia. Ai, sem olhar no Google, eu olhei no Google aqui. Eu olhei no Google, tá? Quanto é que você acha que está custando 1 grama de ouro? Uma gramazinha de ouro. Quanto é que você acha que está custando hoje em dia? 1 grama de ouro. Me fala aí, vocês que estão por aí, vocês que mexem com muito ouro e tal, tem muito ouro em casa. Deus pediu tudo que tinha valor, justamente. Valor para o homem, né? Valor para o homem. Lá no céu está na rua. Isso é alicerce. Quanto é que é, gente? Chuta um valor aí, só para eu ver que vocês têm ideia de alguma coisa. Que eu não tinha ideia, não. Eu tava boiando total. Aqui eu olhei agora só para ter uma noção. Quanto é que você acha que está custando 1 grama de ouro hoje em dia? Me fala aí, chuta aí. 10, 20, 30, 100, 3 mil, 10 mil. Vixe, Andréia tá comprando ouro por aí, viu? Andréia tá comprando ouro. Tá por aí, viu, Andréia? Eu vi aqui, tá 300 e...
Eu apaguei? Não. R$325. 1 grama de ouro. R$325. 10 gramas são 3.250. 100 gramas são 32.500. 1 quilo são 325 mil. 1 quilo de ouro é 325 mil reais, tá? 1 quilo de ouro. E Deus pediu ouro, seja lá a quantidade que tivesse deles. Deus pediu ouro como oferta para construir aí os utensílios do tabernáculo terrestre, o local onde ele iria habitar ali, tá? Seria a representação dele habitando ali entre o povo. E falo diante de Deus que não olhei no Google. Eita Jesus, olha, cuidado que os adivinhos não hão de herdar o reino dos céus, não hão de entrar não, viu? Os adivinhos, toma cuidado com esse negócio. Ainda bem que você passou perto, não adivinhou o valor certinho, porque senão é perigoso. Só chutei. Então, verso 4, ele fala e continua: fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, você imagina, eles estão no deserto. Linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Percebemos aqui que a oferta, ela é alçada, tá? Daquilo que é melhor, daquilo que eles possuem ali. Se vocês se recordarem, tá? De onde é que veio toda essa riqueza do povo de Israel, já que eles eram escravos? De onde é que veio toda essa riqueza, Kelly, seja bem-vinda, do povo de Israel, já que eles eram escravos? Se eu tivesse acertado, seria revelação, né? Fosse o Espírito Santo, né? Que te revelaste, né? É verdade, né? Saída pela direita. Hein, gente? Me responde aí. José, Egito. José do Egito. A gente já falou sobre isso aqui, né? Na partida do Egito, Deus havia profetizado de que Israel sairia ali com despojos, né? Que o povo mesmo daria as riquezas que estivessem lá para eles, para que eles pudessem sair, e ainda entregariam ali bens materiais para que eles fossem logo embora o mais rápido possível. Deus havia falado que isso aconteceria, né? Havia uma profecia a respeito disso, e justamente dessa fonte que está vindo agora aí a matéria-prima aí para a confecção aí do tabernáculo, do templo de Deus ali no deserto. Louvado seja o Senhor. Elísio está aí atenado aí, né, na nossa leitura, lembrou e recordou aí de tudo que aconteceu lá na partida lá do povo do Egito para o deserto. Isso mesmo, Elísio, parabéns. Então, verso 8: instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Tá aí, um santuário, tá? Para que eu viva no meio deles. Eu tenho que lembrar aqui da jornada ao santuário, que é a nossa mentoria quinzenal que nós fazemos aí. O link para a jornada tá aí na bio, tá? Para quem quiser participar conosco aí dessa mentoria que eu dou de 15 em 15 dias, tá? Jornada ao santuário. Não é coincidência que eu coloquei santuário aí no nome da jornada, tá? Porque o significado reside justamente nele aí. Nós estamos numa jornada rumo ao santuário. Poucos conseguiram entrar nesse santuário. Poucos. A maior parte das pessoas ficam na jornada. Muitas nem começam a jornada. Mas se você entrar na jornada ao santuário, você vai entender melhor todo esse contexto do que eu estou falando, tá? Tá lá o link lá na bio, tá? Na descrição. Então, verso 9.
devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que mostrarei. De acordo com o modelo. Então existe um modelo, tá? E Moisés haveria de construir algo aqui na terra baseado a um modelo que Deus iria mostrar para Moisés, tá? Então existe algo real no céu e Deus queria representar isso aqui na terra. Existe algo no céu no qual Deus iria mostrar para Moisés um modelo que ele deveria representar isso aqui na terra, ali no santuário, tá? Então, a partir do verso 10, ele vai falar a respeito de alguns utensílios, aqueles mais importantes dentro ali da tenda da congregação, tá? Ele vai começar com a arca da aliança, tá? Aí no verso 10 ele fala: faça para mim uma arca de madeira de acácia, com 1,15 metros de comprimento, 67,5 centímetros de largura e de altura. Revista-a com ouro puro, por dentro e por fora, e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Tá? Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Tudo aqui é com ouro, porque o ouro é um metal precioso. E essa arca é algo precioso, tá? Ela representa algo importante, tá bom? Que a gente vai entender melhor lá na frente. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. A gente vai ver quem vai ser responsável por fazer esse transporte. Deus vai separar tudo ali para ser respeitado de acordo com a vontade dele, tá bom? E ele zela para que tudo se cumpra segundo aquilo que ele está mandando fazer. A gente vai ver momentos lá na frente, quando se alguém tenta fazer algo diferente daquilo que Deus mandou fazer, a gente vai ver o que acontece com essas pessoas, tá? À medida que a gente estiver lendo, você vai ver que Deus deixa diretrizes para serem observadas, tá? Ordenanças, mandamentos. E Deus não brinca quando Ele manda fazer alguma coisa. Se você desrespeita aquilo que Ele mandou fazer, você vai estar pecando, né? Você está desobedecendo uma ordem direta de Deus. Há punição para isso. O salário do pecado é o quê? Tudo aquilo que é vontade de Deus que você não faz, você comete pecado. O salário do pecado é o quê? Responde aí para mim. Tá? Interessante demais que o povo e a tecnologia da época eram suficientes para refinar o ouro. Sim, Alício. Sim. É a morte. Isso, Andréia. O salário do pecado é a morte. Eu ia falar uma coisa aqui, mas vou deixar quieto. Houve um reinício da história, tá? A nossa história, a história que vivemos aí, houve um reinício. Houve um início da história e depois de algum tempo houve um reinício da história. Quando é que aconteceu o reinício da história? Puxa aí na sua memória olhando para a Bíblia. Pensa na Bíblia desde o princípio. Houve o início da história da humanidade e de repente houve um fim e houve outro reinício da história novamente, tá? Então, a nossa história, a história da humanidade, teve um momento que teve um fim e houve um reinício da história novamente. Vocês conseguem perceber onde é que houve? Isso, Elísio. Glórias ao Senhor Jesus, tá? Então, a gente olha para a antiguidade, e a gente pensa que o povo antigo era atrasado. Mas se você parar para raciocinar só um pouquinho, não exige muito não. No início da história da humanidade ali, com os descendentes de Adão e Eva ali, Caim, os seus filhos, eles viviam séculos. Nós vivemos no máximo 100, 120 anos. Eles viviam 7 vezes, 8 vezes mais do que nós.
e viveram ali um período de quase 2000 anos, em média, tá? Até o dilúvio. Deve ter passado de 1500 a 2000 anos. Então, se você parar para pensar, um cientista que vive aí em média aí 80 anos, ele consegue descobrir coisas em 80 anos, coisas extraordinárias em 80 anos. Imagine um cientista que pudesse viver e estudar e aperfeiçoar o seu estudo, que vivesse 800 anos. Imagine aí. Uma pessoa, um cientista, que pudesse estudar a natureza e extrair aí, né, da natureza toda a tecnologia possível, tá? E pudesse viver e aperfeiçoar o seu estudo, a sua disciplina, né, os seus projetos durante séculos. Não é à toa que a pirâmide do Egito, que está aí hoje e grita como testemunho da antiguidade antediluviana, mostra que a tecnologia antes do dilúvio era muito superior à tecnologia que nós temos hoje em dia. Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos hoje, a gente não consegue construir uma pirâmide como a pirâmide do Egito. A pirâmide do Egito, por mais que eles falem que elas têm 4, 5 mil anos, possivelmente elas são antediluvianas. Elas vêm do período antes do dilúvio, tá? Então, gente, há coisas no planeta escondidas de nós que alguns monumentos declaram, meio que gritam, que haviam as civilizações antigas, bem antigas, antes do dilúvio, eram muito mais desenvolvidas do que a nossa nos dias de hoje, tá? Mas amém, isso é coisa pra gente estar falando aqui não, só tô trazendo uma curiosidade, porque praticamente não existe nada na história moderna das escolas, nas escolas nossas nos dias de hoje, que fala a respeito disso. Quando a gente vai descobrir algo nesse sentido, são pessoas que estão pesquisando e não tem espaço, infelizmente, aí para poder ensinar de forma acadêmica essas realidades e verdades aí que estão escondidas, tá? Porque os donos deste mundo, que são submissos ao inimigo de nossas almas, não querem que a população entenda e compreenda que o que está na Bíblia é verdade. Então, todas as coisas são ocultas da maior parte da população, justamente para a gente não ter a oportunidade de despertar, de acordar, tá? Para ver que o que está na Bíblia é verdade, tá bom? Amém? Vamos voltar agora aqui para o contexto que a gente estava falando. Então, a gente estava falando aqui a respeito Deus passando e dando os parâmetros, né, de como deveria ser feita a Arca da Aliança. A gente parou aqui no verso 14. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Essas varas ficarão dentro das argolas, nunca as remova. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Deus ainda não havia feito os 10 mandamentos, não havia entregado ainda os 10 mandamentos. Ele estava dando aqui as orientações para Moisés a respeito de onde ele haveria de guardar as tábuas dos 10 mandamentos. Deus estava passando as orientações dos utensílios que deveriam ter ali dentro do tabernáculo terrestre ali, que representa algo que tem no céu, tá? Ou, como o escritor de Hebreus fala, o próprio céu, tá bom? Então, a partir do verso 17, ele vai falar a respeito do propiciatório de ouro ali, né? Que era aquela tampa que ficava em cima da arca da aliança. Havia uma tampa que ficava por cima da arca. A arca ficava fechada, ela era um retângulo ali. Era um retângulo e em cima desse retângulo repousava uma tampa, tá? E em cima dessa tampa a gente vai ver o que Deus mandou colocar. Vamos lá. Faça a tampa da arca, tá? Esse é o propiciatório, é a tampa da arca, que é o lugar de expiação, de ouro puro.
deve medir. Por que é lugar de expiação? Era sobre esse propiciatório, era sobre essa tampa que era aspergido o sangue, tá? Dos sacrifícios que eram feitos no altar. Uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era onde a arca estava, onde esse propiciatório estava, e aspergia o sangue ali do sacrifício para remissão, para o perdão dos pecados de Israel cometidos durante todo um ano. Então, uma vez no ano, faziam uma cerimônia do dia da expiação para perdoar os pecados de Israel cometidos em todo o ano. Na realidade, não era perdoados os pecados. Eram cobertos os pecados por mais um ano. E todo ano tinha que fazer a cerimônia para cobrir os pecados por mais um ano, até que viesse aquele que tira o pecado do mundo. E aí o sacrifício deste purificou a tudo, tá? Eles eram apenas cobertos, escondidos da face de Deus, porque não tem como sangue de animal perdoar pecado. Você está entendendo? Era apenas ali um faz de conta. Deus estava exercitando e fazendo com que Israel esperasse, aguardasse o sacrifício perfeito que haveria de ser feito no futuro, em Cristo Jesus, tá? É por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeiros que morriam lá não tiravam pecado de canto nenhum, tá? Mas o Cordeiro de Deus, enviado por Deus, sim, o sacrifício desse Cordeiro, o sacrifício de Cristo, removeu aí, né, o poder do pecado no mundo. Todo aquele que crê e se rende, se entrega totalmente ao senhorio de Cristo, é restaurado aí, né, passa por um novo nascimento e recebe a capacitação de vencer o pecado, tá? Coisa que não era possível antes. Então ele fala: faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação, de ouro puro. Deve medir 1,15 metros. É o mesmo comprimento ali da arca. Com 67,5 centímetros de largura. E em seguida faça 2 querubins. O que é um querubim? O que é um querubim? Um querubim é um anjo, né, que fica diante do Senhor. Faça 2 querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa para formar uma só peça de ouro com a tampa. Então era uma peça só fundida com esses querubins nela. Era uma peça só. Não tinha nada acoplado, era tudo junto, uma tampa com os 2 querubins ali nas extremidades, tá? Modele um querubim em cada extremidade para formar uma só peça de ouro com a tampa. Verso 20. Os querubins ficarão de frente um para outro com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Gente, uma pergunta que não quer calar. Por que Deus permitiu confeccionar 2 querubins? Por que Deus permitiu confeccionar 2 querubins? Sendo que um dos primeiros mandamentos lá, dos 10 mandamentos, é não fazer imagem alguma de escultura que represente aquilo que está no céu, na terra ou abaixo da terra. A gente já viu isso lá em Êxodo 20, se eu não me engano. Acho que foi. Hein, gente? Por que Deus permitiu então fazer 2 querubins? Se ele pediu para não fazer mais de escultura nenhuma? Me dá uma explicação para isso aí. Por que Deus mandou fazer imagem de escultura? Hã? Tem lógica? Gente, eu fiquei pensando nisso, tá? Deus ordenou que o homem não fizesse imagem de escultura, qualquer coisa, aparentemente sozinho. Ele mesmo, por ele mesmo, fazer alguma coisa e prestar qualquer tipo de homenagem a essa imagem, tá? Mas Deus está representando aqui com os querubins algo que está no céu.
tá bom? E é ele que está mandando fazer os querubins. E os querubins ficariam dentro do Santo dos Santos, local que apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, poderia entrar, tá? Moisés, enquanto esteve vivo, continuamente entrava na presença de Deus no Santo dos Santos. Mas depois da morte de Moisés, apenas Arão e os descendentes dele é que puderam entrar ali, tá? Mas apenas uma vez ao ano. Então ficava escondido, não ficava à mostra, não ficava ali para ser visto, tá? E representava algo que estava no céu. Esses querubins estão diante do trono de Deus. Quando a gente chegar lá em Ezequiel, quando a gente chegar lá em Isaías fala serafins, né? Mas em Ezequiel fala querubins, tá? Quando a gente chegar lá, a gente vai ver que esses querubins ficavam diante de Deus, diante do trono de Deus, tá? Então aqui há uma representação do trono de Deus. A arca e a mesa, aí no caso a tampa, né? Elas representam justamente essa visão do trono de Deus com os querubins ao redor do seu trono. Amém? Essas imagens não eram para adoração. Não era, não. Sejam angelicais associados com a guarda e sustento do trono. Justamente, Elisa, é isso aí, tá? Então, representavam justamente aquilo que estava lá no céu. E ele queria deixar uma referência, uma pequena coisinha, não é nada demais, mas que apontava para uma realidade espiritual que tinha lá no céu, tá? E por isso que Deus manda fazer os querubins, porque os querubins estão diante dele continuamente, tá bom? Então, voltando aqui, ele lá no verso 21 fala: coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Põe a tampa sobre a arca. Ali sobre a tampa, que é o lugar de expiação, entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Então, vai ter 2 anjos, um de cada lado da tampa, com as suas asas levantadas, erguidas, e no meio das asas Deus iria descer, a essência de Deus iria aparecer, uma teofania de Deus iria aparecer ali, que era como se Deus estivesse sentando no seu trono, tá? Porque a arca com os querubins representam aí o trono de Deus, não é esquisito. Então a essência, que a gente chama de Shekinah, tá? A Shekinah de Deus, a glória de Deus iria descer ali entre os anjos, e Deus falaria com Moisés através ali dessa essência, tá? Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Glórias ao Senhor Jesus, tá? A arca da aliança é mais ou menos isso aí, gente, tá vendo? Tá aqui a arca, tá aqui as argolas, né, de ouro, aqui os canos que deveriam passar nas argolas, a tampa da propiciação ou da a tampa, né? A tampa da arca, feita aqui com os querubins com as suas asas erguidas. No meio dessas asas descia a glória de Deus, tá? E ficava ali pairando ali. E da glória de Deus, Moisés ouvia aí a voz de Deus, da Shekinah, da glória de Deus ali brilhando. O som da voz de Deus era emitido e Moisés o ouvia, tá? Para vocês terem uma ideia aí de como é que funciona, tá? Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos lá, vamos terminar esse negócio aqui, tá acabando. E aí ele pediu para fazer a mesa de madeira, tá? A mesa dos pães da proposição. Verso 23, faça também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura, 67,5 centímetros de altura, revista-a com ouro puro, coloca uma moldura de ouro ao seu redor, enfeite-a com a borda de 8 centímetros de largura e com a moldura de ouro ao redor da borda, faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acácia e revista com ouro. Com elas a mesa será
carregada. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas, jarras, que serão usados para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, ou da proposição, de modo que fique diante de mim o tempo todo, tá? E a gente vai ver o que são esses pães da proposição mais adiante, tá? A mesa que ele mandou preparar é essa mesa aqui, tá bom? Acabei de ler o que ele mandou fazer e isso aí é a mesa onde ficavam os pães da proposição, tá bom? A gente vai ver mais adiante o que cada um desses, o que estes pães significam. Quem já me acompanha aí há um pouco mais de 2 anos aí, eu acho que a Andréia aqui, eu já falei a respeito disso, quando a gente leu o livro de Hebreus e estudamos o livro de Hebreus, eu já falei sobre isso, o que significa os pães. A Andréia já deve saber. Mas não dá spoiler não, viu, Andréia? Fica quietinha aí, não fala nada não, que lá na frente a gente vai estudar sobre isso, tá? Vou voltar aqui. Então, por último, ele manda fazer o candelabro, tá? Que também é conhecido como menorá, tá bom? Faça um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça, a base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central sairão 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos terá 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira com botões e pétalas. A haste central do candelabro terá 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada uma com botões e flores. Também haverá um botão de amendoeira debaixo de cada par de 6 ramos que saem da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formarão uma só peça com a haste central e serão feitos de ouro batido puro. Verso 37, em seguida, faça 7 lâmpadas para o candelabro e posiciona-as de modo que reflitam a luz para a frente. Os cortadores de pavio e os apagadores também serão de ouro puro. Serão necessários 1 talento, 35 quilos de ouro. 1 quilo, a gente fez as contas, 1 quilo de ouro corresponde a 325 mil reais hoje em dia. 35 quilos de ouro seria mesmo que quase 10 milhões de reais hoje, tá? 10 milhões de reais hoje gastos em ouro para confeccionar uma única peça que ficaria dentro do templo ali, dentro ali do tabernáculo, tá? Aí verso 40 ele fala: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Então Deus estava mostrando para ele algo e mandando ele fazer parecido, de acordo com os parâmetros que ele mandou fazer. Mas esse algo representava outra coisa que existia no céu. É isso que você tem que estar gravando aí. Deus, o tabernáculo terrestre é uma representação de algo que existe no céu, tá? Amém? Glórias ao Senhor. O candelabro, a menorá, é essa aqui, gente, tá? Tá aí a menorá. Este candelabro aí, todinho, pesava 35 quilos de ouro maciço, tá? São as 7 lâmpadas aí, que hoje o pessoal fala que representa a luz de Cristo, né? A gente vai estar falando um pouco mais sobre isso lá na frente, tá bom? Olá, Elísio soltou uns spoilers ali, mas, né? Mais à frente a gente vai falar, não vou nem ler o que Elísio colocou ali, não, ele tá soltando spoiler. Ah, Jesus da glória! Amém, amados? Glórias ao Senhor Jesus, amém? Vamos agora voltar aqui para o nosso momento de oração, tá? Terminamos, eu achei que ia terminar essa live um pouco mais cedo hoje, mas eu sempre me engano.
Eram 40 versículos, mas são 40 versículos dando instruções de como fazer ali os utensílios, tá? Então, quase a gente não tem que trazer aplicações para as nossas vidas, neste momento ainda não, tá? Para as nossas vidas, mas à medida que a gente for entender o contexto de cada um desses utensílios, aí a gente vai entender os princípios por detrás e aí nós vamos trazer. Deus não, né? Moisés vai voltar a falar a respeito disso em outros momentos, e nesses outros momentos a gente vai falar um pouco mais a respeito desses utensílios, ok? Bacana? Então, a live de hoje era sobre o capítulo 25 aí de Êxodo, vai ficar para amanhã o capítulo 26. Então, leia o capítulo 26 de Êxodo, agora, quando terminar a live, você vai lá e já pega e já lê logo, tá? Para que durante o dia de amanhã você fique meditando e refletindo no capítulo, e aí às 9h30 nos encontramos aqui de novo para fazer mais uma vez essa leitura aí, né? Há momentos que tem assuntos muito técnicos aí na palavra de Deus. Quero ver quando chegar lá em Números, né? Beltrano que é filho de Ciclano, que é filho de Quadricano, e Cano, e meu Deus do céu, o que a gente vai, né? Vamos ver o que a gente vai conseguir extrair naqueles momentos, chegar lá, né? Para falar sobre genealogia. Né? É duro aquela parte lá é dura, é difícil. Mas vão colocando aí seus pedidos de oração para que a gente possa orar. André falou assim: estou quieto e não vou falar nada. Quero agradecer algumas pessoas que aceitaram o meu convite e esteve na live de hoje. Amém, amém, Elísio. Aí, ó, Elísio já começou a trazer pessoas para estar conosco aqui, né? Continuem convidando, né? A gente vai estar lendo aqui um capítulo por dia, gente. Um capítulo por dia, de domingo a quinta-feira. Isso não é muito, tá? É muito pouco. Mas já é alguma coisa. E é um capítulo lido, comentado, refletido, onde a gente tira aplicações para os nossos dias, para a nossa vida. Não é só uma leitura casual, que você lê e passa por cima e deixa passar. A gente lê, medita, reflete aí, tenta tirar aí os princípios, aquilo que Deus quer ensinar, e tenta aplicar na nossa vida, trazer aplicação para os nossos dias. Então é algo útil para a edificação da vida espiritual, para que a gente possa entender melhor como Deus pensa, o que agrada a Ele, o que desagrada a Ele, como devemos viver de maneira a honrar, exaltar e glorificar esse Deus, tá bom? Então, convidem pessoas para estar conosco, tá? Convidem. Minha irmã e outros, obrigado, e amanhã tem mais em nome de Jesus. Oração por Kevin, Carol, Priscila e meu tio Antônio. Amém, André. Vamos estar orando. Quando chega em Números dá vontade de pular. É uma realidade. Kelly colocou aqui família. Poliana colocou aqui pela minha família. Elis colocou aqui por minha mãe e familiares também. Então vamos estar orando, agradecendo a Deus por este dia de hoje. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai amado, aqui estamos, vemos lhe render graças mais uma vez por esta rica oportunidade. Deus, obrigado por este momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos, lendo, meditando, refletindo na Tua Palavra. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe, que possamos a cada dia sermos mais voluntários em servir, em dividir aquilo que o Senhor nos abençoa, Pai, para com aqueles que necessitam, que possamos aí ser fiéis nos dízimos, nas ofertas, para que a Tua obra possa propagar, crescer, ser desenvolvida. Vá assim nos capacitando, ó Senhor, a depender e confiar única e exclusivamente em Ti, e usar todo e qualquer dinheiro aí, Senhor, para louvor e glória do Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Quero lhe apresentar aí cada um dos pedidos que aqui foram feitos, ó Deus, que o Senhor vai entrando em providência aí, abençoa a vida da Carol, da Kevin, da Priscila, do tio Antônio, da Andréia, da vida da Andréia, o ministério na vida dela, o esposo, ó Pai. O Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe das lutas, que o Senhor venha capacitar a Tua serva a permanecer firme no ministério ao qual o Senhor tem concedido para ela, abençoando e fortalecendo para que ela possa cumprir assim a sua vontade. Quero apresentar a vida de Elísio, que apresenta a mãe, apresenta os seus familiares,
Intercedo por ele também, Senhor, em relação à sua cirurgia, a liberação ali das próteses, para que ele possa voltar ao convívio da nossa igreja, Senhor, possa voltar a congregar conosco, a servi-lo, ó Deus, a pregar, a evangelizar, que o Senhor venha abençoar o teu servo aí. Toma Poliana, que ficou até o final aí conosco, ó Deus, abençoe ela, a família, entre em providência em suas necessidades, ó Pai, lhe dê toda a sabedoria aí necessária para que possa buscar a tua face, buscar seu instrumento em tuas mãos, de forma a abençoar ali a família, a conduzir tanto o marido quanto o filho na direção ali de ti, Deus. Capacita ela, aperfeiçoa a vida dela, concretiza aí a salvação nela, Deus, que ela possa realmente se render total e completamente ao Senhor de Cristo e se tornar esse instrumento de bênção aí nas tuas mãos para abençoar aqueles que se o permitir sobre a vida dela. Vai abençoando ela aí, Deus. Quero lhe apresentar aqui também a vida de Kelly, que apresentou a família também, Deus. Que o Senhor venha abençoar a vida dela. Obrigado pela presença dela mais uma vez aqui nas nossas lives. Que o Senhor venha trazê-la mais vezes para ficar conosco. Abençoa a sua família, a livre de todo mal, entre em providência em suas necessidades e cumpra seu querer, a sua vontade sobre ela e a família dela, Deus. Quero lhe apresentar a minha vida, da minha esposa, da minha filha, o ministério que o Senhor tem para conosco, todo o contexto do teu projeto, ó Pai, sobre a minha vida. Que o Senhor venha me capacitar, venha me dar direção, discernimento, sabedoria. Que o Senhor venha abrir aí a minha visão, Senhor, para que eu possa enxergar claramente o caminho que o Senhor quer que eu trilhe, ó Deus, o que é que eu tenho que fazer, Pai. Necessita da tua orientação. Por favor, não me deixe no escuro, para que eu não venha tomar decisões que sejam desagradáveis a Ti, que me afastem da sua direção, Deus, do seu projeto. Que o Senhor venha me capacitar a entender e compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Obrigado por este momento, obrigado por essa live, obrigado pelas pessoas que passaram, por aquelas que ainda vão passar. Que o Senhor venha abençoar todos, ó Deus, e venha usar este vídeo na edificação daqueles que necessitam ser edificados. Traga mais pessoas, Senhor, para este momento de leitura, meditação e aprendizado da sua palavra, para que possamos continuar crescendo aí no conhecimento, dando lugar para sermos forjados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, entre providência em todas as necessidades. Apresentamos aí a nação, os governantes, os prefeitos, todas as autoridades constituídas aí, Senhor, que o Senhor venha estar guiando cada uma delas para que seu projeto, o seu propósito se cumpra. É no nome de Jesus que lhe agradeço, e todos dizem amém. Amém, gente? Glórias ao Senhor. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Kelly, Elísio, Poliana, Andréia, quem mais esteve aí, gente? A Jaque, eu acho que estava aí, eu acho que ela saiu. Jaque estava aí. Cadê Jaque? Jaque estava por aí, Deus abençoe sua vida. Patrícia também entrou, mas pelo jeito ela sumiu depois. Ó, Jaque estava aí, Deus abençoe. Obrigado aí pela presença de todo mundo, gente. A gente se encontra aqui amanhã, tá? Amanhã, às 9h30, leiam Êxodo capítulo 26. Na hora que eu terminei a live aqui, pega logo sua Bíblia, dá uma lida. Eu nem sei quantos versículos são, deixa eu dar uma olhada aqui. São 37 versículos. Pega e já lê os 37 versículos, tá? Para que você possa aí meditar. Júnior assistiu também? Glórias a Deus, abençoe, que Deus abençoe cada vez mais. E obrigado, viu, Júnior? Da próxima vez você entra no seu celular também, viu, para poder dar Ibope, né? Aumentar a quantidade de pessoas aqui, o númerozinho crescer. Eu fico tão feliz quando chega em 10, 11, 12, 13. Sonhando para que algum dia alcance 100, 200, 300. Tá na mão de Deus, tá? Muito obrigado para todo mundo, gente. Boa noite, nos vemos aqui amanhã, viu? Um grande abraço a todos. Tenham uma boa noite de descanso. Até lá. Fui. Valeu, Kelly. Um abraço. Tchau, tchau. A paz do Senhor.